Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, ou melhor, de agora, nós vamos falar a respeito da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, mais uma vez. Aparentemente, o Irã desmentiu o Trump, para variar. E também vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, porque ainda tem novos acontecimentos que valem a pena ser explorados. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o material com os amigos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Mentira, hein? Donald Trump foi pego na mentira, o Irã falou isso, né? Desmentiu o Donald Trump e não confia, tá? Não tem mais confiança. Essa tentativa de acordo cada vez mais se afasta, tá bom? O Donald Trump fez novas declarações ontem, no domingo, para tentar aliviar a situação. Teve queda de preço de petróleo, eu vou falar isso para vocês, mas o Irã, com nota oficial, fala: não está tendo negociação, o que tem negociação é com Oman, não tem nada a ver com os Estados Unidos. E a gente vai falar sobre isso e também sobre a Ucrânia, que fez um ataque a banhistas na Rússia. A situação lá está muito complicada. Banhistas estavam na praia e foram mortos. Tá? 6 pessoas ao menos morreram no ataque da Ucrânia, no Mar Negro. A gente vai falar sobre esses assuntos hoje, quais as consequências, né? Porque tende a crescer essa pressão e essa guerra, tá bom? Vamos lá, o primeiro ponto é que o Irã realmente desmentiu o Donald Trump. Mas eu já trouxe esse vídeo, ontem eu falei que o Donald Trump cancelou o ataque, o Irã já tinha falado, mas o que a gente tinha visto era a mídia iraniana falando. Agora a gente tem declarações oficiais, mas tem fatos novos, né? Porque o Donald Trump trouxe novos pontos. Então ele tinha falado assim, a bordo do Air Force One, ele disse isso ontem, que o Irã sabia da dimensão do ataque que os Estados Unidos estavam formando para atacar, para fazer ao Irã, mas que eles não atacaram porque estão negociando, tá? E ele falou. Ele vai falar sempre que eles estão negociando, simplesmente porque, como eu falei num outro vídeo anterior, o Trump está meio que numa encurralada agora, e está num beco sem saída, porque por um lado ele não consegue vencer o Irã se mostrou muito mais resiliente, muito mais cheio de recursos, além de contar com o apoio ali, meio que por debaixo dos panos de Rússia e China, mas também porque ele não pode admitir a derrota. Então, como ele não tem como vencer e também não consegue admitir que perdeu, ele fica inventando que está sempre, sim, em patamares de negociação, prestes a colocar um fim na guerra, quando isso não acontece. E aí vem o Irã e fala para ele: olha, não tem nada disso, não tem nada acontecendo, a gente ainda está em guerra, a gente ainda não está nem próximo da paz. Sim, a negociação começa amanhã à tarde, reuniões. Então, ele falou isso ontem, seria hoje. Começa hoje à tarde, né? Então, assim, ele deve ter falado isso a partir do horário dos Estados Unidos, né? Então, seria à tarde, mais tarde até do que aqui no Brasil. Só que, né? Ele tinha falado isso na Truth Social, na rede social dele, que ele fez isso porque teve pedidos. Ele falou que foram duas coisas. Pedidos dos países do Golfo, tá? Depois ele, a bordo do Air Force, ele falou isso na rede social, mas depois, a bordo do Air Force One, ele falou quem foram. Falou que foi a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, países afetados diretamente com o fechamento do Estreito de Hormuz. E disse que o próprio Irã tinha feito isso por pedido para negociar por conta, para evitar um ataque, a destruição total do Irã, tá? Só que mentira, né? Porque agora o Ministério das Relações Exteriores do Irã, agora em nota oficial, negou, e o Ismail Baghei, que é o porta-voz do Ministério das Relações, ele disse que o Irã está negociando sim, só que com Omã para uma nova forma de administração do Estreito de Hormuz. Ou seja, eles estão concentrados no seu maior trunfo geopolítico, que é justamente o Golfo de Hormuz, que é ele que está fazendo pressionar para cima os preços dos combustíveis no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eles estão negociando com o Oman, mas não com os Estados Unidos mesmo, apesar do que o Trump fala. Então, sim, ele é simplesmente um loroteiro, mentiroso. Fazer o quê? E que isso, ele falou assim, ó, um acordo com o Oman não é suficiente para reabrir o estreito, pois a situação permanecerá inalterada enquanto a agressão dos Estados Unidos continuar.
Então, não é sobre os Estados Unidos. O que ele está discutindo é com o Oman quais serão as formas que eles vão fazer para administrar o Estreito de Hormuz a partir de agora. Lembrando que, nesses últimos dias, o Oman levou uma proposta para o Irã de administração cobrando taxas voluntárias. E o Irã não quis, negou. Eu trouxe isso para vocês, né? Que era o seguinte, os países vão lá e pagam, né? Essas taxas voluntárias, assim como ele utilizou até o exemplo do Estreito de Malaca, né? Indonésia ali, Singapura, né? Falou assim, pagam as taxas voluntárias para poder fazer a manutenção da administração. Só que o Irã falou que não quer taxas voluntárias. O Irã tem batido na tecla de que ele vai cobrar mesmo, tá bom? Aí eu não sei, tem que ver se ele vai cobrar mais para parceiros, menos. Mas o que mais impacta nessa história do Irã estar controlando o Estreito de Hormuz não é tão necessariamente o fato de que ele vai cobrar as passagens, e sim que ele pode discriminar a seu bel prazer quem vai passar pelo estreito. Navios de quais bandeiras vão passar por lá. E ele pode negar a passagem aos navios de bandeira dos países que são seus desafetos. E isso faz com que a insegurança e o preço dos combustíveis aumente mais ainda. Menos para parceiros, mais para outros países, mas é a forma que ele tem de segurar. Ele sabe que ele pode fazer isso. Esse é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos e da Europa, principalmente, e dos outros países do Golfo alinhados aos Estados Unidos. Então, por que o Irã vai recuar em relação a isso, sendo que ele está vencendo nesse ponto? Tá bom? Então, isso é um ponto. Ele falou assim, a gente negocia com o Oman, é interessante você pensar isso, porque, como vocês sabem, Irã e Oman são os dois países banhados pelo Estreito de Hormuz. Quase são os Emirados Árabes Unidos, mas os Emirados Árabes Unidos não chegam lá. Então, o Irã, ele não ignora o Oman, ele fala, nós dois que devemos discutir isso, tá bom? E aí o Donald Trump falou que eles iriam, ele falou assim com essas palavras, ó, vamos ver como as coisas se desenrolam. Estamos prontos para agir quando quisermos. Não estou querendo matar pessoas. Sim, né? Outra mentira também, né? O Trump nunca se importou com matar pessoas inocentes. Isso aí a gente viu naquela época que ele estava lidando com a Venezuela, que ele estava ordenando bombardeios a navios pequenos, navios costeiros venezuelanos, em que a gente não sabia nem quem estava dentro do navio, se eram mesmo narcoterroristas ou se eram pessoas comuns. Então o Trump não está nem um pouco preocupado se ele vai matar gente ou não. Ele está preocupado com as próprias perspectivas para a próxima eleição. Só que uma questão, ele falou que essas negociações começariam hoje à tarde, até onde eu estou gravando esse vídeo, que é mais ou menos o começo da tarde, tá, da segunda-feira. Não tinha local de negociações, tá? Então vai ser o quê? Vai ser no Oman? Vai ser na onde? Vai ser na Suíça? Vai ser aqui? Onde vai ser? Né? Onde que vai ser? Essas negociações. Não tem nada. Vai ser no Paquistão? Não tem nada. E também não falou quem que vai participar. E a gente não tem registro até agora também de voos, né, de deslocamento de autoridades políticas encarregados de negociação, tanto do ponto de vista do Irã quanto do ponto de vista dos Estados Unidos. Ou seja, mais uma que ele falou para tentar levar a guerra em banho-maria. Ele vai atacar novamente o Irã, tá? Só para falar para vocês, ele vai atacar sim, porque depois que dá aquela acalmada, que fala assim, não, beleza, o preço do petróleo dá aquela baixada, aí ele vai lá e faz mais um ataque e espera ver a reação do Irã. É isso, tá? Vai levando em banho-maria. Ele fica espicaçando o Irã para ver até onde o Irã está disposto a ir na resistência. Ou assim, até que ponto eles podem pressionar o Irã para que ele chegue no ponto de ruptura. Mas, na verdade mesmo, eu não acho nada provável que vá haver uma ruptura no caso do Irã. Eu acho que eles vão continuar resistindo até o ponto em que o Trump vai ser obrigado a parar a guerra de alguma forma para evitar mais perdas materiais e humanas, porque isso pesa muito na hora da eleição. Porque ele não consegue sair da guerra. Eu fiz um vídeo ontem falando que ele está numa prisão que ele mesmo criou, ele e Netanyahu. E aí o preço do petróleo recuou, depois das declarações dele, 4,5%, o Brent, né, sendo negociado a $83,98 o barril, e o Texas,
que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, recuou 4,6. Agora está sendo negociado a $80,74. Muitas pessoas às vezes vêm aqui e perguntam, e querem saber, né? Tem essa curiosidade. O mercado do petróleo ele é tão inocente assim, ao passo de acreditar em Trump? Não é o mercado que acredita no Donald Trump, tá bom? O mercado ele negocia a expectativa. O mercado do petróleo é muito parecido com o que você tem de ações de bolsa de valores. Então, quando uma empresa, por exemplo, está num caso de corrupção, qualquer tipo de empresa está envolvida em corrupção, você tem queda de ações. Então, por exemplo, no mercado de jogos digitais, que é um mercado gigantesco que tem hoje, uma empresa, quando tem um lançamento de um jogo que não cumpre a expectativa, prometeu muito, mas na hora do lançamento veio cheio, todo errado o jogo, todo bugado, né, que a gente diz, né? Você tem queda no preço de ações. Isso acontece direto, né? O mercado do petróleo, é isso que acontece. Ele entra nessa concepção já pensando em expectativa, não é que ele acredita no Donald Trump. Então, assim, se tem negociação, os operadores eles passam a acreditar numa chance de reduzir essa guerra ou de acabar essa guerra. E aí cai a probabilidade de interrupções na produção e no transporte do petróleo. Então, é comum isso, tá? Então, assim... Os caras trabalham sob uma lógica igual a, como ele falou, a bolsa de valores. Eles acreditam em probabilidades, não em certezas. Até porque ninguém é ingênuo de acreditar mesmo que o Trump vai fazer muito esforço pela paz ou que vai conseguir ganhar a guerra. Mas eles têm as suas perspectivas. E a partir dessas perspectivas é que eles fazem a valoração do preço do barril do dólar. Então, pode parecer, às vezes, para algumas pessoas, isso pode parecer uma loucura, mas é assim que o mercado opera. É assim que o mercado tem operado já há décadas. O risco menor risco de falta de oferta faz o preço do petróleo cair, tá bom? Não é que eles acreditam no Donald Trump, mas o Donald Trump ele sabe muito bem lidar com isso. Porque, afinal de contas, o Donald Trump ele é o presidente dos Estados Unidos, ele pode ser do jeito dele, mas ele é um bilionário, ele sabe mexer com o mercado de ações, ele sabe mexer com o mercado. Tá? Isso aí vocês não tenham dúvida. De olho no mapa agora para a gente falar da crise que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, que tem crescido nos últimos tempos. Tá? A Ucrânia, a Rússia acusou a Ucrânia de fazer um ataque aqui no Mar Negro, tá bom? Aqui no Mar Negro, atacou essa região aqui, essa localização, exatamente essa localização aqui, ó. Vou até aproximar aqui para vocês, que é uma praia ali próxima da cidade de Geledzink, tá bom? Essa praia aqui, certo? A praia é pequena, né? Uma cidade pequena, mas é ali no Mar Negro, e matou banhistas, tá? Pessoas que estavam civis, que estavam ali, 6 pessoas, e o governo russo falou que dessas 6 pessoas eram 3 crianças, né? E, na verdade, isso é uma grande cagada por parte dos Zelensky fazer, se isso for isso aí mesmo, porque ao mesmo tempo que ele vai perder apoio dos países ocidentais, porque nenhum país dito democrático quer ser visto endossando esse tipo de ataque gratuito a civis, ao mesmo tempo ele fortalece a posição do Putin dentro da Rússia, em que as pessoas vão ver que o seu país está sob ataque, pessoas inocentes perderam a vida, e que agora só a manutenção da guerra que o Putin iniciou vai, de certa forma, protegê-los e, ao mesmo tempo, punir a Ucrânia por ter matado banhistas inocentes. Então, nossa, puta cagada. Estavam ali passando o final de semana na praia, tá bom? Então, esse foi um dos pontos que a gente teve aí nesse caso da Ucrânia e Rússia, tá bom? Nessa praia aqui, tá bom? E aí você teve uma apuração da BBC sobre o caso, dizendo que eles conseguiram localizar, inclusive, as imagens dos drones, foram ataques por drones russos, né? Que eles conseguiram localizar as imagens e que possivelmente, através de satélites, o objetivo do ataque era essa região aqui, que fica a cerca de 40 quilômetros da praia, tá? Essa região aqui, ó, se a gente, ó, vou tirar o zoom aqui para vocês verem, essa região fica a cerca de 40 quilômetros da praia, onde você teria uma base naval russa, que seria a cidade de Novorossiysk, tá bom? Teria uma base naval russa, até aproximei aqui, né, que a gente tem aqui uma base naval, um porto,
E o ataque era para ser aqui, mas ele acabou caindo na praia, tá? E matou 6 pessoas e feriu cerca de 40 pessoas banhistas que estavam ali na praia. E aí a gente para pensar como esses drones podem ser, quando eles são os drones de versão mais barata, como eles podem ser imprecisos, né? E isso é um problema, porque essa guerra tática que está sendo travada entre a Rússia e a Ucrânia tem tudo a ver com precisão de ataque ao alvo, porque eles estão usando drones e mísseis mais do que mesmo tropas em chão, tropas em solo. Então eles precisam garantir a máxima precisão possível. E, pô, errar por 40 quilômetros é dose, hein? A Ucrânia não respondeu ainda sobre essa acusação da Rússia, só que a Rússia já voltou a atacar também e fez ataques a embarcações da Ucrânia aqui no Mar Negro também. Vale lembrar que nesse final de semana o Donald Trump ele voltou atrás do seu posicionamento em relação a ceder os mísseis Patriots para a Ucrânia. Falou que não vai ceder porque os Estados Unidos podem precisar desses mísseis, tá? Então eles não podem ceder nem o míssil, nem a tecnologia para a Ucrânia fabricar, né? A patente é dos Estados Unidos, então eles não podem fazer isso. O Zelensky ficou extremamente preocupado com isso. Aí, num ataque que a gente teve esses dias, tanto em Kiev quanto em Lviv, próximo ali da Polônia, mas principalmente em Kiev, a Rússia tinha lançado um ataque lá com mais de 40 mísseis balísticos, 40, 50 mísseis balísticos. Isso é uma coisa que vale a pena apontar também. Como com a falta dessa ajuda ocidental, a Ucrânia acaba sendo soterrada pelo poder industrial russo, pelo poderio militar industrial. Porque a Rússia tem uma capacidade muito maior de produzir drones, produzir mísseis, produzir foguetes, produzir projéteis. Então, sem a ajuda externa, a Ucrânia pode acabar sendo derrotada puramente pelo volume de artilharia, pelo volume de armamentos que vão ser atirados contra ela. E a Ucrânia conseguiu interceptar apenas um, porque ela diz que a sua antiaérea está deficiente, eles estão sem bateria antiaérea, por isso que eles estão pedindo os Patriots para os Estados Unidos, porque eles estão extremamente vulneráveis, mas eles continuam atacando, né? Isso aí é para a defesa. Isso também leva em conta o que eu falei para vocês dos Estados Unidos terem falado sobre a questão desses rumores que os Estados Unidos estão com escassez balística, né? Estão com escassez bélica para enfrentar a guerra contra o Irã. Então está tudo ligado, as coisas estão totalmente conectadas. É o que eu sempre falo para vocês. Uma forma da gente entender a geopolítica, da gente entender as atualidades, é fazer a conexão entre as coisas. Parece que as guerras elas estão extremamente distantes, mas elas não estão. Elas são muito mais próximas do que a gente imagina. E agora quem está pagando o pato é justamente a Ucrânia, por causa dessa guerra dos Estados Unidos com o Irã, de que eles não vão abrir mão, porque eu falei, o Trump não sabe perder. E também tem a pressão israelense muito forte. Então, nesse ponto, a Ucrânia acaba ficando meio desamparada. E era que eles já estão em guerra há 4 anos. E então eles devem estar completamente exaustos, deve estar faltando armamento, faltando tropa. E agora, nesse momento crucial, eles vão perder o apoio. Então, me parece que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode chegar a um fim num futuro aí previsível, num futuro, sei lá, digamos médio prazo. Porque eles vão perder a sua principal base de apoio e assim eles não vão conseguir se sustentar sozinhos. E por último, mas não menos importante, eu quero vir aqui, ó, já aproveitar que eu estou no mapa aqui, ó, não vou sair, mas não necessariamente vou precisar utilizar, mas a gente tem aqui a questão de Gaza, tá bom? Da faixa de Gaza aqui, com novos ataques que Israel tem feito em Gaza. Sobre a questão de Gaza, eu vou deixar para falar num outro vídeo, não vou entrar nisso agora. Mas o que vocês acharam das atualizações até agora? O que vocês pensam a respeito do que eu disse e do que o professor disse? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e tocar aquele bendito sininho para ativar as notificações, porque o YouTube não entrega os vídeos direito. Isso aí não sou só eu que estou dizendo, certo? Agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo. Um abraço e valeu!